começaremos agora o último assunto da primeira unidade temática, que é a aplicação da lei penal. E o que eu acho mais interessante nessa questão da monitoria é essa capacidade de instigação, porque o professor, ele precisa dar o assunto, o monitor, ele precisa instigar o conhecimento naquela pessoa para que ela busque de uma forma certa o que ela está procurando. O monitor, ele tem que saber uma certa metodologia do que ele irá aplicar. E eu sempre brinco com o professor sobre essa questão dele ser como um promotor e eu ser como um advogado de defesa. E é uma questão muito engraçada até, só para descontrair na questão da sala, só que é basicamente isso. Eu dou a forma, não dou o conteúdo completo, porque aí ficaria muito fácil e a pessoa, ela não aprenderia, não seria uma pessoa profissional no futuro. E o que eu quero e o que o professor quer é exatamente qualificar profissionais. E se você não investiga, você não será um bom profissional. Por esses motivos, eu não dou todo o conhecimento em todos os vídeos. Seria muito fácil. Vamos para o assunto de hoje. Tempo do crime. Vamos falar um pouquinho sobre a etimologia de tempo, ou seria aquela função dentro de um determinado estado, onde fenômenos se encontram, ou atos se encontram e transformam-se em fatos. A questão é que o tempo em si é essencial para, no mundo concreto, acontecer algo. E levando isso para o tempo do crime, existe a ocorrência de atos que tornam-se fatos, e esses fatos terão uma relevância para o direito. Então, o crime, ele acontece num determinado tempo. Não estou falando de horas somente, mas é a questão de que um fato foi ingressado dentro da nossa sociedade em um determinado tempo. Mas agora, qual é a teoria brasileira sobre essa questão de tempo do crime? O nosso CP, ele fala sobre a questão da atividade. A teoria da atividade é adotada pelo nosso Código Penal. Logo, o tempo do crime é onde eu estou fazendo. Tudo que eu fizer dentro do crime é tempo do crime. Por exemplo, eu vou lá, dou um tiro em um aqui, depois eu vou, salto, dou uma facada em outro, aí depois eu vou em outro lugar e dou tiro em mais um. Todos esses daí vão ser tempo do crime, porque eu cometi o crime nesses tempos. E eu, com os meus atos libidinosos, fiz fatos. E esses fatos têm relevância para o direito, logo é fato jurídico. Então, todos eles são tempos do crime. Agora, vamos falar sobre a questão do lugar do crime. Aí já temos uma diferença muito grande. Não é mais o tempo, é o lugar onde ele foi cometido. Temos aí duas questões. E logo, a teoria vencedora para o nosso CP é a teoria da ambiguidade. Ou seja, tanto a atividade quanto o resultado, eles são o lugar do crime. Por exemplo, eu vou, faço um ato aqui, corto a pessoa em vários pedaços e mando para outro canto. Logo a gente tem que não só o ato que foi feito aqui, quanto onde eu joguei o corpo é que vai ser lugar do crime. Tanto aqui quanto lá onde eu joguei vai ser lugar do crime. Então por isso que a teoria do lugar do crime é a teoria da ubiquidade. Lembre-se disso porque cai muito na prova. Esses dois conceitos de tempo do crime e lugar do crime não se confundem. Suponho eu que vocês que estão no terceiro período já sabem um pouco sobre a questão de nacionalidade.
Já sabe o que é o ius sanguinis e o ius solis. Agora vai ser um pouquinho essencial que vocês saibam desse assunto para entrar no princípio da territorialidade. Quando você se depara com o nosso artigo 5º do CP, você vai ver que essa questão de territorialidade é temperada e não é absoluta como existem em outras teorias. Não existe prejuízo de convenções ou tratados. E também, quando você vai olhando mais um pouquinho sobre os parágrafos, ele irá falar sobre extensão de territorialidade. Ou seja, ela pode se estender. Por hora, você precisa saber isso, essa questão. Outro detalhe também é sobre a passagem inocente. A passagem inocente diz que um crime praticado em uma aeronave passando pelo nosso país só de passagem não será julgado aqui. Lembre-se disso, porque isso também cai em prova. Para quem já estudou o Direito Constitucional 2, sabe que o nosso território é água, solo, mar, entre outros detalhes, subsolo. O importante é que você saiba disso agora. Mas só que existe um outro detalhe. Dentro da nossa Constituição, existe a ideia de extensão. Como, por exemplo, barcos a serviço do Brasil, como, por exemplo, a Marinha. Vocês precisam pelo menos saber disso, que foi estudado em Direito Constitucional 2, sem dúvida nenhuma. Vocês precisam ter esse conhecimento de outrora para saber isto que eu estou falando agora, sobre essa questão de extensão. E como o direito penal é o assunto que eu estou dando atenção, eu não irei falar sobre direito constitucional. Territorialidade, temos duas, a incondicionada e as condicionadas. As incondicionadas tratam do artigo 7º, inciso 1º. Elas são incondicionais, ou seja, vai ser aplicada a lei brasileira. Quanto o inciso 2º trata das condicionadas, que dependem das seguintes alíneas que estão lá para serem aplicadas à lei brasileira. Agora eu irei falar um pouco sobre os princípios norteadores dessa extraterritorialidade, bem a fundo. Então vamos lá ao primeiro princípio. O artigo 7º, inciso 2, fala que se aplica a nacionalidade do autor, não importa onde o crime foi feito. Isso é a nacionalidade ativa. Logo, não importa onde foi cometido o crime, leva-se em conta a nacionalidade. A nacionalidade passiva finda-se quando o autor do crime comete o ato delitivo contra alguém da sua própria nacionalidade ou contra algo ou um bem jurídico do seu próprio estado. Aí está a nacionalidade passiva. O princípio da defesa real ou proteção finda-se de que a pessoa que é lesada pelo autor, ela deve ser punida pelo país de origem dessa vítima, não importando qual local que foi infligido o delito. Este é o princípio da defesa real. O princípio da justiça universal diz que qualquer Estado pode punir aquele ser que entrou em território. Então, desde que ele esteja no território, o Estado tem o ius puniendi sobre ele. Desde que ele cometa um crime, é claro. Então, todo Estado tem o poder de punir, seja de nacionalidade passiva ou ativa, não importa. E o último, esse daqui é o principal que vocês verão em direito constitucional, ou relembrarão, que é sobre o princípio da bandeira. Isso se aplica em embarcações privadas. Quando cometem algum crime no estrangeiro, o que vale é a bandeira
que elas estão sustentando. E esse é o princípio da bandeira e o último princípio que iremos falar e fecharemos a unidade temática. Esse é o último filme, ou melhor, o último vídeo da nossa primeira unidade temática. E fecharemos aqui com mais um último vídeo que é sobre a lei. Só o Código Penal será usado. Então, até a próxima, pessoal.